esses judeus marroquinos que chegaram em Breves eram chamados de sefarades pelo fato de terem vindo da Espanha. E aí eu vou ter que me explicar um pouco mais e ir além para te entender. Existiam os judeus palestinos que moravam em Jerusalém, né, por volta do século de 400, 300 depois de Cristo. Esses judeus eles foram expulsos pelos romanos. Então os romanos expulsaram os judeus da Palestina, né, de Jerusalém. Esses judeus eles se espalharam, então foi uma espécie de segunda diáspora judaica. Então esses judeus saíram da Palestina e muitos deles se espalharam pelo mundo. Dentre esses judeus foram alguns para a Espanha. Então na Espanha eles permaneceram cerca de 300 anos mais ou menos, né, vários séculos, e então quando eles permaneceram lá, eram chamados de sefarades, ou seja, judeus espanhóis. Saíram da Espanha fugidos da Santa Inquisição, né, porque o rei da Espanha decretou que todo judeu deveria se converter ao catolicismo, eles se recusaram, né, então saíram rapidamente da Espanha e foram para o Marrocos, né, foram expulsos da Espanha, chegaram no Marrocos. Por eles serem espanhóis, judeus espanhóis, os marroquinos deram o nome de sefarades, que quer dizer Espanha em hebraico. Né? Então eles ficaram conhecidos como judeus sefaraditas, ou seja, os judeus espanhóis. Cultura judaica é o nome dado a um conjunto de tradições passada de geração a geração pelo judaísmo, oriunda dos tratos religiosos do local em que a comunidade judaica foi radicada e da era em que a comunidade judaica viveu. O calendário judaico ele é diferente do nosso. Então, geralmente, esse calendário ele obedece às festas bíblicas de antigamente. Mesmo porque quem são os judeus? Nada mais do que os hebreus, né, da Bíblia. Então, por exemplo, o Shabat é uma celebração, né, hebraica. Eles começam, o Shabat é o sétimo dia que eles descansam, mas eles celebram na sexta-feira o início do Shabat. Além do Shabat, nós temos a Pessa, que é a Páscoa judaica, que comemoram a saída dos judeus do Egito. Tem também o Shavuot, que é a entrega que Deus deu a Moisés, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. E tem a Shavuot, né, a Sukkot, desculpa, que é a festa das cabanas. A Sukkot, eles ficam uma semana festejando as boas colheitas. Além da Sukkot, tem a Hanukkah, que é a festa das luzes, na qual eles festejam a supremacia do povo judeu em cima do povo grego, porque o povo grego tinha, na verdade, entrado no templo e lá eles profanaram o templo sagrado, né? Então, os macabeus, que eram guerrilheiros judeus, eles se juntaram, né, e foram e enfrentaram os gregos. Então, eles acabaram reavendo o templo, né, dos gregos, e isso é comemorado como se fosse um milagre pelos judeus, né? Então, a Hanukkah acontece todo dezembro, todo dezembro, como se fosse uma espécie de Natal, a festa das luzes judaica. Além da Hanukkah, existe a festa do Purim, né, que é a festa da rainha Esther. A rainha Esther, ela salvou os judeus das mãos do Haman, que era o primeiro-ministro persa, e ele estava planejando matar os judeus, né? Então, a rainha Esther acabou salvando, e os judeus, para comemorar essa salvação, né, eles fazem uma espécie de carnaval, que é todo janeiro, fevereiro, a Megillat Esther. Basicamente são essas as celebrações. No momento que você nasce judeu, você pertence a um grupo, né, de pessoas que têm uma cultura e uma religião em comum. Então, por conta disso, você tem judeu brasileiro, judeu alemão, judeu marroquino, né, que, na verdade, tem em comum a cultura e a sua religião, mas, ao mesmo tempo, não a nacionalidade na qual eles estão inseridos, né? Mas eles têm idioma em comum, como o hebraico, o Yiddish, por exemplo. Uma outra coisa que eu queria falar é que os judeus que vieram para o nosso município, aqui em Breves e na Amazônia no geral, eles diferem dos judeus que povoaram o Brasil logo no início da colonização brasileira, que veio junto com Cabral.
né? Vale ressaltar que os judeus, eles não estão aqui há 200 anos, como muitas pessoas pensam, né? Esses 200 anos, essa comemoração de 200 anos da presença judaica é na Amazônia, enquanto que eles estão há tanto quanto a descoberta do Brasil, ou seja, eles estão aqui, vieram junto com a frota de Cabral, né? Então eles estão há mais de 500 anos aqui entre nós, os judeus no geral. Então esses judeus que vieram com o Cabral e os outros logo depois, eles são judeus europeus, que são chamados de askenazitas, né? Judeus europeus, da França, da Holanda, da Alemanha, né? Da Inglaterra. Por outro lado, nós tivemos os marroquinos, que são chamados de sefarades, né? Então, é essa divisão que eu gostaria de deixar claro assim para as pessoas não confundirem, né? Judeu europeu, judeu askenazita, e judeu espanhol, português, sefarades. Mas eles têm em comum a cultura e a religião. Ele se chama Davi José Pérez, né? Ele nasceu em Breves, em 1883, dia 1º de março, e ele saiu com 12 anos daqui. A família dele veio do Marrocos para Breves, ele ficou até os 12 anos, e dos 12 ele foi para Itacoatiara, em Manaus, depois ele foi para o Rio de Janeiro e voltou até para o Marrocos. Então ele voltou do Marrocos para o Brasil e fez uma carreira como, primeiramente, ele se formou em Direito, depois em Pedagogia, ele se formou em Economia, ele foi Letras também, né? Então ele foi um literato, além do que um tradutor, conhecedor de línguas como o latim e o hebraico. Então ele se tornou um tradutor muito famoso no sul e sudeste do Brasil, além do que ele tinha a profissão de jornalista. Quer dizer, então o seu Davi José Pérez, ele era um intelectual sem igual. E nesses momentos de jornalismo, ele também foi o primeiro a editar um jornal hebraico, em língua hebraica, né, para todo o Brasil, chamado A Coluna. Então ele foi importante porque, além de ser o precursor no jornalismo hebraico, ele também foi o primeiro sionista, um dos primeiros sionistas no Brasil. O que é o sionista? O sionista, né, é aquela pessoa da cultura hebraica, né, dos judeus, que se sobressaem através de uma política que visava, naquele momento, criar-se o Estado de Israel. Então, os sionistas era como se fosse um nacionalismo judaico. Então, o Davi José Pérez, ele vai ter uma importância sem igual, porque ele vai entrar em contato, inclusive, com o consulado inglês, para que a Inglaterra ela agilize, né, essa criação do Estado de Israel. E, inclusive, né, ele vai ver a criação do Estado de Israel em 1948. O fato é que ele se tornou muito famoso, muito ilustre, né? No Rio de Janeiro ele é extremamente respeitado, existem escolas com o nome dele e universidades também, Davi José Pérez. Infelizmente, a nossa sociedade já não tem tanto conhecimento, apesar de ele, em todos os discursos, ele exaltar o nome de Breves, né? Ele sempre mantinha um contato de eu nasci em Breves, sou filho do Marajó, mas, infelizmente, a nossa história, ela esconde, digamos assim, essa figura, né, que é tão importante para a comunidade judaica nacional. Davi Pérez foi anfitrião de Albert Einstein quando o mesmo veio ao Brasil em 1925, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Não sem dificuldades, já que o judaísmo amazônico gerou inúmeros filhos ilustres. Optamos por destacar a figura de Davi José Pérez. Nasceu em Breves, no Pará, em 1883. Estudou na Alliance Israélite Universelle em Tanger, Marrocos. Retornou ao Brasil e fixou-se no Rio de Janeiro. Foi advogado, jornalista, pedagogo, linguista, historiador, professor emérito, líder intelectual e guia comunitário. Dentre suas inúmeras obras citamos o periódico A Coluna, primeiro jornal judeu em língua portuguesa no Brasil. Tradução do livro O Estado Judeu, de Theodor Herzl, Sidurim e Maquisarim. Livros